não tem como massagear num dia como hoje. O torcedor do Cruzeiro está completamente maluco. Eu hoje tentei abrir o debate lá na Band com os meus amigos e foi tentando... um inferno, né? Foi um inferno. Quando eu tentei não é defender o Cruzeiro, eu tentei entender o movimento. E aí, quando eu abri o Twitter, o Twitter, né? Eu sou burro, você não entendeu nada. Eu falei, cara, eu só tentei, entendeu? Mas qual a conclusão que eu cheguei? A gente falou a vida inteira da importância de você reforçar a base para que o dinheiro fosse fomentar, que o dinheiro aparecesse através do fomento dessa base. O dinheiro fosse para os cofres. E aí, quando o Cruzeiro segura o elenco principal e começa a trabalhar com a base, a entrada de mais de 100 milhões, caso as vendas se concretizem, eu sinto que há um desconforto por parte do torcedor. Como a gente aqui é um elo entre o torcedor e vocês, claro, eu preciso perguntar sobre a informação, primeiro, do Vene Casagrande, dos valores sobre o Cauã Prates, se você confirma ou se tem algo diferente naquilo, e a informação do Central da Toca sobre o Cauã Batistella. Os dois serão vendidos, estão vendidos, não serão? Por gentileza. Vamos lá. Primeiro, acho que é bom a gente dar um passo atrás para falar do planejamento de elenco. Como todos sabem, assim, o elenco do Cruzeiro é muito forte, é um dos mais fortes da América do Sul. E houve um pedido do Tite com o qual a gente concorda e tem a mesma visão, para que se fizesse o maior esforço possível para que o elenco fosse mantido, as principais peças. Esse esforço foi feito. Tem um grande mérito do Pedrinho e do Pedro Júnior na manutenção desse elenco, mas não só como dono e presidente, atuando mesmo com o seu prestígio pessoal e com as relações que eles têm para que os atletas ficassem. Então eu estou falando de Kaique, eu estou falando de Caio Jorge, eu estou falando do Matheus Pereira, estou falando do Fabrício Bruno. Então tem um mérito muito grande dos dois. Óbvio que é um trabalho de equipe, enfim, de todo mundo que está ali, e planejado em conjunto para manutenção, vamos dizer assim, da maior parte do elenco, que é muito forte, um dos mais fortes da América do Sul. Você tem a chegada do Neise, a chegada do Matheus Cunha, a chegada do Chico da Costa e a chegada do Gerson, para agregar e somar esse elenco, para que o Cruzeiro possa buscar os objetivos e, nominalmente, voltar a ganhar título. Acho que o último título de Série A que o Cruzeiro ganhou foi em 2019. Então é o desejo de todos que a gente volte a conquistar título. Então a gente focou muito nessa parte do planejamento, e especificamente falando de Cauã Prates e do Batistella, são negócios que estão encaminhados. Obviamente que as vendas elas se concretizam quando elas são assinadas e determinadas condições de eficácia do negócio são atendidas. Um exemplo, você pode assinar e ainda precisa do exame médico, né? Para que o negócio seja concretizado. Então, ambos os atletas estão em fases que precedem ainda essas fases. O Cruzeiro tem uma base muito forte. Você tem ali, vou falar alguns nomes, posso esquecer alguns, mas que são nomes que a gente trabalha a base em conjunto com o profissional. Você tem o Vitor Lamounier, você tem o Marcelo, você tem o Otávio, goleiro, você tem o Otávio, lateral direito, o Nicolas, o Cauã Moraes, Cauã Prates, o William, Kaique, Bruno Alves, Janderson, o João Serve, Alessandro, volante, Pape, Murilo, Ryan Leles, você tem o Kaique Kenji, tem o Felipe Moraes, tem o Juan Gabriel, e dentre eles alguns que são de seleção. Falando dessa questão da venda de atletas, eu acho que assim, eu não vou entrar em valores específicos, porque eu não posso abrir questões contratuais que têm suas cláusulas de confidencialidade. Mas o Cauã Prates é um atleta espetacular, de 17 anos. Se eu não me engano, ele fez 4 jogos como titular na Série A no Brasileirão no ano passado. Então é um grande atleta, uma promessa. Tenho esse interesse, essa negociação avançada com o Borussia, que é um dos maiores clubes europeus. E, de novo, assim,
a gente, se você for considerar tudo que vai acontecer ao longo do tempo, primeiro, coloca o Cruzeiro, essa transferência se concretizada, coloca o Cruzeiro no grande cenário internacional. Fazia muito tempo, acho que uns 7 anos, que o Cruzeiro não fazia uma transferência de um valor assim relevante e significativo. E conforme as coisas forem acontecendo, a gente julga que essa pode ser a maior venda da história do Cruzeiro, porque ela é uma transferência que envolve uma série de cláusulas e direitos que, se atingir o que o Cruzeiro espera que seja atingido, ela pode ser a maior venda da história do Cruzeiro. Então, acho que coloca o Cruzeiro, além da parte esportiva, que ele é um dos maiores clubes da América do Sul, e a gente tem certeza e convicção total no trabalho do Tite, do elenco, do staff, da estrutura do Cruzeiro, que a gente vai brigar por título esse ano. Tem uma convicção muito grande que a gente vai conquistar título, voltar a conquistar, e também essa questão no mercado de ser um processo de colocar o Cruzeiro de novo no mundo das grandes transferências e no mercado dos grandes clubes europeus. No caso do Bastistella, o Cruzeiro, além do valor da transferência, novamente aqui, que por questão de confidencialidade eu não posso entrar muito nos valores, mas o Cruzeiro, como no caso do Cauã Pratti, vai permanecer com um percentual relevante. 30%? Não posso dizer qual é o percentual, mas é um percentual relevante do atleta numa transferência futura. No caso do Pratti também é a mesma coisa. Então isso é muito importante, esse posicionamento do Cruzeiro no mercado. E quando transferir jogadores jovens, reter percentual para participar do futuro da carreira do atleta financeiramente, né? E no caso do Cauã Bastistella, primeiro assim, todos os movimentos que a gente faz no mercado, a gente envolve a área técnica, não só a área de mercado, mas a área técnica, a comissão técnica, auxiliar os analistas para tomar uma decisão adequada. O Cruzeiro tem na posição, por exemplo, falando aqui do Bastistella, o Cruzeiro tem o Pereira, o Cruzeiro tem o Gerson, o Cruzeiro tem o Japa, o Cruzeiro tem o Juan Gabriel, que é um atleta de seleção brasileira, o Cruzeiro tem o Felipe Moraes, que também é um atleta de seleção brasileira. Então, tudo isso a gente leva em conta quando vai negociar um atleta. Então, assim, o atleta, quanto mais jovem, ele precisa ter espaço, e a gente julgava que com esses atletas no elenco, num momento que o Bastistella precisava fazer uma transição para o profissional, o único caminho seria, se não fazer a transferência que a gente julga que é uma boa transferência, colocado todo esse cenário, que tem expoentes da base, como eu disse aqui, o Juan Gabriel e o Felipe Moraes, que são atletas de seleção brasileira, disputando o mesmo espaço que ele no profissional. A gente julga que é uma boa transferência, melhor do que emprestar ele para um outro clube e dar minutagem para ele fora. A gente preferiu fazer a transferência, até porque mesmo, talvez, quando ele voltasse, esses atletas estivessem num processo mais avançado e já tivessem ainda mais tomado o espaço dele no elenco. Então, assim, são decisões que levam em conta a parte técnica também, não como a de mercado, como a parte técnica. Então, acho que tentando explicar um pouquinho. Nesta quinta-feira tem Cruzeirão em campo, hein? Tem o nosso dia de jogo KTO mais tarde, mas antes tem o Bola em Jogo. Você é o nosso convidado, lembrando sempre, a nova programação da Samuca TV, os novos horários da Samuca TV. As lives da manhã, começando às 11 horas. As da noite, começando às 7 horas. E você sempre é o nosso convidado aqui na Samuca TV. Bora lá, porque hoje é um dia especial e que venha a primeira vitória do Cruzeiro, que venham os primeiros 3 pontos no dificílimo Campeonato Brasileiro. Já tivemos jogos importantes aí na rodada. O rival, o Atlético Mineiro, perdeu, está sem vencer em 2 jogos. O Flamengo empatou em casa, hein, com o Internacional. É jogo para tudo quanto é lado. E o Cruzeirão em campo nesta noite para fechar essa rodada de número 2 às 9h30 no Mineirão, contando com o seu apoio, torcedor. Importante que você compre ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br. Ainda tem muito bilhete.
devemos ter um público aí entre 15 e 20 mil torcedores, até pelo momento, mas eu acho que o grupo precisa de um voto de confiança e que os jogadores possam estar concentrados para buscar este primeiro resultado positivo na dificílima Série A do Campeonato Brasileiro. Técnico Tite ainda não conta com Luiz Sinisterra, mas tem a volta de Vidalba. O argentino treinou com o grupo mais uma vez e deve ficar como opção no banco. Ao que tudo indica, João Marcelo será o escolhido para formar a dupla com o Fabrício Bruno. Talvez tenha o Tite aí uma dúvida ali na direita, William, ou Cauã Moraes ou Fagner. O restante do time tem a volta de Caio Jorge, o Chico da Costa começou contra o Betim, Caio Jorge está recuperado, relacionado, vai para o jogo, é titular nesta equipe. Não acho que venha mais alguma alteração por parte do técnico Tite. Com isso, o Gerson deve seguir como um homem ali no meio campo. Então vamos lá, o provável Cruzeiro com Cássio, o William, ou Cauã ou Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge é o time provável para o duelo desta noite. Vamos aguardar em termos de lista dos relacionados o que faz o técnico Tite. Cruzeiro se concentrou ontem, depois da última atividade, e tem este compromisso aí importante diante do Coritiba, em uma semana em que no domingo o Cruzeiro estará de novo no Mineirão para o duelo diante da equipe do América. Já falamos muito no dia de ontem sobre Cauã Batistella. Nos próximos dias aí os clubes devem oficializar. Cruzeiro vendendo o atleta ao Metalist da Ucrânia, recebendo cerca aí de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta e mantendo 30% dos direitos econômicos do jogador. E o Cauã Prats também ali em vias de assinatura de toda a documentação para que Cruzeiro e Borussia Dortmund oficializem a transferência do atleta numa negociação aí que pode render 12 milhões de euros no total, mais um percentual de mais-valia numa futura negociação por parte do clube alemão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!